O grande e o único Deus vivo, Pai da nação, Jeová Jiré. Estamos aqui hoje, meus irmãos, sexta-feira, para assinar um decreto de vida diante dessa fonte de água viva. Vida e vida com abundância para todo aquele que crê. Meus amados irmãos, Igreja Tribunal do Céu a Sete Luz, estamos aqui mostrando o único caminho e a verdade para todo. Muito questionamento nas redes sociais. Ministro, por que você prega um Deus só? Até porque não existe outro Deus, tá, meus irmãos? O único Deus vivo, o Pai da nação, o terrível juiz que julgou todo homem e toda mulher, lá atrás em Gênesis, condenou Eva, condenou Adão, condenou a grande serpente por nome de Satanás. Esse grande juiz já se encontra aqui nessa fonte de água viva, se encontra também nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 22, não vai deixar nenhum dos seus filhos confuso, nem envergonhado, muito menos condenado. Vocês entenderam, meus irmãos, porque foi criada a Igreja Tribunal do Céu a Sete Luz, o grupo da Arca de Batismo do Pai Jeová Jiré Jesus Vivo e o barco de batismo de água e fogo, o Hospital do Céu e a Clínica Espiritual. Porque quantos estão, né, meus irmãos, mortos na carne, quantos estão nos hospitais desenganados pelos médicos, morrer todos vai morrer, tá, meus irmãos? Porque o fruto do pecado, o salário do pecado é a morte, o que não pode morrer é nossa alma. Muito questionamento, profeta, como é que eu faço uma aliança com esse grande juiz, com esse terrível juiz? É só, meus irmãos, encontrar ele nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 22. Vocês vão encontrar também o verdadeiro pastor, o que deu a vida por todos nós, Jesus Cristo vivo, a luz do mundo, o mesmo que está aqui diante dessa fonte de água viva. Já se encontra também lá no Salmo 23, é o meu e é o teu pastor. Muito questionamento, profeta, quando vai ser o terrível dia? Quando vai ser o terrível dia do julgamento, do juízo final? Quando é que vai descer também na terra as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças de fogo, os 7 anjos com as espadas embainhadas de fogo? Meus amados irmãos, vai ser a qualquer momento, a terra vai se abrir, os mares vai se revoltar, vai ter muito rangido de fogo, vão clamar morte todo dia de tanto sofrimento. Mas o Pai pede para vocês não preocupar só com esse dia, porque esse dia está escrito e vai acontecer. O Pai pergunta qual é o barco que você está, qual é os caminhos que você está criando, qual é as obras que você está fazendo, porque o próprio Jesus vivo, né, meus irmãos, deu o livro aberto, habito. Você vê que Deus é tão bom, que deu o direito da gente plantar o que a gente quiser, mas naquele terrível dia também, tudo que a gente plantou, a gente vai colher. Então o Pai pergunta qual é a obra de vocês, principalmente vocês que é milionário, vocês que têm muito dinheiro. O Pai deu muita fazenda, deu muito carro, deu muita saúde, deu a família. E será que vocês reconhecem o Senhor como Criador? Meus amados irmãos, chegou a hora de vocês meditar nessa palavra, reconhecer o verdadeiro tesouro, que é o Pai Jeová Jiré, que é o nosso Pai, Jesus Cristo vivo, que deu a vida por todos nós, que foi pregado numa cruz. Isso que é amor, tá vendo, meus irmãos? É por isso que o grande Deus vivo, o Pai da misericórdia, Jeová Jiré, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor, mas é o fogo consumidor. Meus amados irmãos, não fique condenado com o mundo. Quando perguntaram para Jesus lá em João 12, Jesus, você veio julgar o mundo? Ele falou de maneira nenhuma, eu vim salvar o mundo, porque o mundo já está condenado e tudo que há nele, pelo grande meu Pai Jeová Jiré. Mas eu também não julgarei aquele que vê minha palavra e não crê, porque a própria palavra naquele dia vai ser juízo contra esse. Você está entendendo, meus irmãos, que a palavra do Senhor é séria? Muito questionamento, ministro, qual é o pecado que não tem salvação? O pecado que não tem salvação, meus irmãos, é blasfema. E o que seria, ministro, blasfema? É aquele que está fazendo uma boa obra, que nem eu estou aqui mostrando um caminho para todos, estou fazendo uma grande obra de missão, a salvação de todos, e você está aí julgando, você está condenando, você está blasfemando. Meus amados irmãos, infelizmente, blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. Vocês que estão fazendo essas obras, que vê essa palavra, não faça mais. Agora vocês fazem é diferente. Em vez de vocês julgar, vocês fazem é ajudar. Como é que vocês ajudam essa obra que é missionária, que é voluntária? É socorrer na África do Sul, aquelas crianças com fome, aquelas crianças com sede. Meus amados irmãos, a fome e a sede é pior do que a morte. Como é que nós estamos dentro de uma igreja dizendo que serve o Senhor, dizendo que somos pastor, dizendo que somos ministro, dizendo que somos servo, contribuindo nessas igrejas, fazendo até sacrifício, e ver nosso irmão com fome, ver nosso irmão sem uma roupa, ver nosso irmão sem um calçado, e não tem coragem de fazer nada. Mas por essa palavra agora o Pai vai fazer todas as coisas. Ele não vai levantar, ele já levantou um exército de discípulos, um exército de filhos, um exército de filhas que quer morar no céu, que tem amor próximo, que tem agora também respeito pela palavra do Senhor.
Meus amados irmãos, vocês que é milionário, vocês que têm muito dinheiro, com dinheiro não compra a salvação. Muito questionamento, profeta, eu tenho muitas fazendas, eu tenho muitas fontes de água viva, eu posso comprar minha salvação? Não, meus irmãos, com dinheiro não compra. Vocês meditam lá em Lázaro. Lázaro era um mendigo, era andarilho de rua, não tinha um travesseiro para descansar a cabeça, fez a mesma obra de Jesus. Jesus nunca teve um travesseiro para dormir, mas no dia que Lázaro entrou nos portões do cemitério, entrou um grande milionário, e aí agora Lázaro foi para o rio de água viva, foi para uma fonte de água viva, que nem essa fonte de água viva, foi para o seio de Abraão, foi morar no céu com Cristo, e aquele milionário, meus irmãos, foi para um mar de fogo, foi para um mar de sofrimento. Aquele milionário desejou ver no céu a sombra de um pingo de água e não encontrou de tanto sofrimento. Mas aqui não está só a sombra de um pingo de água, aqui está uma fonte de água viva, aqui está um rio de água viva. Bem-aventurado aquele que decreta essa palavra. Profeta, onde está esse terrível juiz? Esse terrível juiz que julgou tudo na terra, se encontra, meus irmãos, aqui diante dessa fonte de água viva, se encontra nas escrituras sagradas, lá em Gênesis 22, não vai deixar nenhum dos seus filhos condenado, nenhuma das suas filhas condenada, porque o único condenado dessa obra é Satanás. Esse monstro é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quanto ele já condenou, quanto ele vai condenar com suas mentiras, com as suas religiões. Meus amados irmãos, o tribunal do céu não prega placa de igreja, não prega religião, prega a salvação. Perguntaram, profeta, você não tem medo da morte? Meus amados irmãos, está com 10 anos que eu morri para o mundo, entreguei os caminhos para o Senhor, eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. E bem-aventurado aquele que entregar os caminhos para o Senhor. A morte que nós temos que ter medo, meus irmãos, é a morte da alma, é perder nossa salvação, porque a alma do homem e da mulher não morre, ela é eterna. A única diferença é que uma parte vai para o reino de glória e a outra parte vai para o fogo eterno. Meus amados irmãos, não sejam arrogantes, não fiquem colocando o dinheiro de vocês na frente de tudo, porque tudo é passageiro, tudo passa, tudo vai passar. O homem foi dado 70 anos de vida. Quando fala homem é homem e mulher, depois disso vai vir a canseira, vai vir a fadiga e vai passar nos portões do cemitério e vai vir o juízo final e ai daquele que ficar condenado. Vocês entenderam, meus irmãos, porque esse Deus é o único Deus de misericórdia, porque ele condenou todo, enviou seu Filho Jesus Cristo vivo, deu a vida por todo numa cruz, porque não quer ver ninguém condenado. E aqui está o caminho, aqui está a verdade, aqui está a vida. Vocês procuram as igrejas, façam uma aliança com o Pai, entregam os caminhos para o Senhor, que as demais coisas ele vai acrescentar. Profeta, mas eu estou cansado dessas igrejas, eu já não